Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 15 de fevereiro de 2024. Terça de carnaval foi Patch Tuesday e a Microsoft emitiu correções para 73 vulnerabilidades em seus produtos, incluindo 2 falhas do tipo Zero Day que nesse momento estão sendo exploradas em ataques por aí. A primeira dessas vulnerabilidades é a CVE 2024-21351 que afeta o Windows Smart Screen, aquele recurso do Windows que foi desenvolvido para combater sobretudo ataques de phishing, identificando e alertando o usuário sobre o acesso a conteúdo suspeito. Segundo a Microsoft, a falha permite que um adversário, abre aspas, injete código no Smart Screen e potencialmente obtenha a capacidade de execução de código no sistema operacional, o que pode levar à exposição de alguns dados, à falta de disponibilidade do sistema ou a ambos, fecha aspas. Já a segunda falha é a CVE 2024-21412, que torna possível a um adversário persuadir a vítima a abrir um arquivo de atalho preparado para executar o exploit para essa falha e para burlar mecanismos de segurança do Windows. Segundo pesquisadores da Trend Micro, essa vulnerabilidade está sendo abusada em uma campanha de múltiplos estágios que, ao final da cadeia de ataque, instala o Trojan de acesso remoto DarkMe. No total, das 73 vulnerabilidades publicadas na terça, 5 são críticas, 65 foram catalogadas como importantes e 3 são de severidade moderada. Ontem, a Microsoft atualizou a documentação do Patch Tuesday de fevereiro, dizendo que mais uma dentre as vulnerabilidades listadas nesse boletim estaria sendo explorada por criminosos. Trata-se da falha CVE 2024-21410, que afeta o Exchange Server e permite escalar privilégios no sistema. Quem também lidou com uma vulnerabilidade crítica foi a Zoom, que corrigiu a falha CVE 2024-24691, a qual afeta o Zoom para o Windows e permite a um adversário sem qualquer tipo de autenticação escalar privilégios no sistema. É importantíssimo atualizar. E o pessoal da Proofpoint notou o ressurgimento do malware Bumblebee. A gente já falou sobre essa ameaça várias vezes aqui no Cyber Morning Call. Ela é preparada para operar como um loader para outras ameaças e também para atuar como um facilitador no acesso a redes corporativas. Ou seja, uma determinada quadrilha pode contratar os operadores do Bumblebee para disseminar um stealer, por exemplo, nas máquinas infectadas pela ameaça, independentemente dessas máquinas serem corporativas ou domésticas. No entanto, os criminosos também podem usar o Bumblebee como ponte para o acesso a uma empresa específica, para, por exemplo, facilitar o trabalho de uma quadrilha de ransomware. Segundo os pesquisadores da Proofpoint, havia 4 meses que os operadores do Bumblebee estavam em silêncio. O ponto final na hibernação foi notado no começo do mês, com novas campanhas de phishing visando persuadir as vítimas a baixarem e abrirem um arquivo malicioso no formato do Word. E pesquisadores da Aqua encontraram uma falha lógica na relação entre um mecanismo do Ubuntu, desenvolvido para sugerir pacotes que podem ser instalados no sistema operacional, e o repositório de pacotes Snap. O problema pode permitir que adversários promovam pacotes maliciosos para Linux a usuários desavisados. O mecanismo em questão é chamado de Command Not Found, que, como o nome diz, foi feito para avisar o usuário que um pacote não foi encontrado na sua máquina, sugerindo um caminho em que ele pode ser obtido no repositório de pacotes chamado Snap. O problema é que, segundo o pessoal da Aqua, o Snap não possui controles de segurança suficientes para evitar a injeção de pacotes maliciosos na plataforma, de modo que um adversário pode abusar do Snap inserindo pacotes maliciosos com nomes parecidos aos de pacotes tradicionais em um típico ataque de supply chain. Um exemplo usado pelo pessoal da Aqua é o do pacote ifconfig com 2 Gs no final, que poderia se passar pelo pacote legítimo chamado ifconfig, presente em praticamente todas as distribuições do Linux. Assim, nesse cenário de ataque, caso a vítima digitasse ifconfig com 2 Gs no final sem querer, ela poderia ser persuadida a acreditar que o pacote legítimo não está instalado no sistema e ser levada a instalar o pacote malicioso.
Por fim, a Microsoft e a OpenAI postaram relatórios ontem sobre a atividade de adversários ligados a agências governamentais da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã e da China, que estão conduzindo ataques com inteligência artificial. 5 adversários são listados nos relatórios: o Charcoal Typhoon e o Salmon Typhoon, que conduzem ataques a serviço da China, o Crimson Sandstorm, que você também pode ver em outras pesquisas sendo chamado de Tortoise Shell ou Imperial Kitten, e que é ligado ao Irã, os norte-coreanos do Emerald Slit, mais conhecidos como Kinsuki, e o grupo russo que a Microsoft cataloga como Forest Blizzard, mas que você vai encontrar mais coisas sobre ele se procurar por APT28 ou por Fancy Bear. De modo geral, a OpenAI e a Microsoft alertam para o fato de que esses grupos estão usando Large Language Models em atividades de reconhecimento do ambiente dos alvos, na geração de scripts para automatizar diversas atividades do ciclo de vida dos ataques, em ações de engenharia social, sobretudo que se baseiam em temas regionais que podem ser úteis para persuadir as vítimas e para pesquisa de vulnerabilidades. Segundo as empresas, essas ações por enquanto estariam em fase experimental, ou seja, eles estão só no começo. E é isso por hoje. Eu peço desculpa pela minha voz um pouco estranha, é porque eu voltei de férias um pouquinho gripado. Mas é isso, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.